parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padma Santen. Hoje vamos iniciar o estudo do glossário, vendo algumas definições que vão nos ajudar a compreender com mais profundidade e amplitude os conceitos, não só budistas, mas os conceitos que criam uma linguagem que nos permite compreender melhor o funcionamento do nosso mundo interior, e como usar essas ferramentas para o nosso crescimento espiritual. Então, aqui a gente está começando com uma consideração do Lama que eu considero muito valiosa. Vocês vão perceber por quê. Ele diz assim: as definições apresentadas foram formuladas com base em aspectos particulares dos ensinamentos budistas, e não seria adequado vê-las como definitivas ou completas. De fato, o uso das palavras no budismo surge como um remédio para aliviar o sofrimento dos seres, não como uma explicação de como as coisas são ou deveriam ser. Portanto, é nesse sentido que as definições são apresentadas. Então percebam, pessoal, a importância dessas considerações iniciais no início de um glossário de termos budistas, onde o Lama, de uma maneira muito aberta, coloca isso como essas palavras e esses conceitos que serão aqui analisados nos verbetes, como remédios para a nossa doença espiritual do sofrimento, mas não como verdades absolutas. E por que isso é importante? Porque isso evita que nós criemos um espírito de sectarismo, Porque quando nós achamos que as explicações dadas são explicações definitivas, isso não ajuda em nada o nosso avanço no caminho espiritual e, ao mesmo tempo, nos leva a desvalorizar outras tradições ou outras religiões, outras formas de cultivo da espiritualidade que muitas vezes não coincidem com a nossa, mas que podem ser caminhos espirituais eficientes para aqueles que as cultivam. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Eu acho fundamental desenvolver essa consciência de que os mestres espirituais, eles não enunciam verdades absolutas, até porque a verdade absoluta ela está para além das palavras. Ela transcende o poder de descrição das palavras. Ela é indescritível, ela é inexprimível, ela é inconcebível, inclusive. Ela não cabe dentro das caixinhas dos nossos conceitos. Então vamos olhar sempre para essas palavras, sobretudo quando elas são ditas por mestres espirituais realizados, que tem o olho da sabedoria. Vamos entender essas palavras como palavras que apontam para uma realidade que vai para além delas. Elas em si não são a realidade absoluta, mas elas são muito valiosas para nos conduzir a uma compreensão plena da verdade absoluta. Então, feitas essas considerações, nós vamos começar aqui o estudo do nosso glossário com a própria palavra Buda, que aqueles que não conhecem o budismo com mais detalhe acham que é uma palavra que se refere exclusivamente ao Buda Shakyamuni, aquele que viveu numa região do Oriente há mais de 2.500 anos atrás e que ofereceu esses ensinamentos que hoje são conhecidos como budismo. Mas vocês vão ver que o termo Buda ele tem uma significação bem mais ampla e bem mais vasta. Então o Lama começa aqui dizendo o seguinte: Buda é um título que se dá a um ser que despertou completamente para o potencial absoluto da realidade. Em especial o exemplo histórico do Buda Shakyamuni, príncipe Siddhartha, o Gautama, que alcançou este reconhecimento cerca de 2.600 anos atrás. Então vejam, pessoal, que Buda, inclusive, ele é uma palavra sânscrita que significa desperto. Então Buda é todo aquele ser que acordou para a realidade da espiritualidade superior. Nesse sentido, por exemplo, nessa terminologia, Jesus era um Buda. É uma terminologia que não é usada no cristianismo, mas Jesus, por suas características, ele se enquadra perfeitamente na definição que o budismo dá de um Buda, de um ser desperto. Porque Jesus era compassivo, Jesus era amoroso, Jesus era altruísta, paciente, abnegado. E não só isso. O ser desperto, juntamente com todas essas qualidades de caráter, ele também apresenta poderes que nós, do nosso ponto de vista ordinário, consideramos miraculosos
E Jesus também tinha esses poderes, né? Caminhava sobre as águas, acalmava as tempestades, curava cegos, curava leprosos, chegou a ressuscitar Lázaro, que já estava falecido há alguns dias. Ele próprio, depois da sua crucificação, ressuscitou e se materializou e apareceu aos seus apóstolos, né? Depois da crucificação. Então, Jesus se enquadra perfeitamente nessa definição de Buda, de um ser que despertou para o potencial divino que habita dentro dele próprio, né? E aí o Lama segue, né, explicando ainda melhor esse conceito, essa definição. Ele diz assim: Buda é, portanto, um título dado na filosofia budista àqueles que despertaram plenamente para a verdadeira natureza dos fenômenos e se puseram a divulgar tal descoberta aos demais seres. A verdadeira natureza dos fenômenos aqui quer dizer o entendimento de que todos os fenômenos são impermanentes, insatisfatórios e impessoais. Tornando-se consciente dessas características da realidade, seria possível viver de maneira plena, livre dos condicionamentos mentais que causam a insatisfação, o descontentamento, o sofrimento. Então vejam, pessoal, que aqui o Lama já nos explica melhor o que é o despertar, que é uma situação para a qual nós, praticantes espirituais, estamos caminhando. Né? Nós estamos caminhando exatamente para essa situação de um ser desperto, que é aquele ser que compreendeu a verdadeira natureza dos fenômenos. Né? E olha o que o Lama descreve como verdadeira natureza dos fenômenos, né? Impermanentes, insatisfatórios e impessoais. Né? O que ele quer dizer com isso? Impermanentes nós já estudamos muito aqui. Né? A gente sabe que todos os fenômenos deste nosso mundo material, eles nascem, né? Eles se desenvolvem, né? Crescem, se desenvolvem e depois decrescem e morrem, né? Desaparecem. Então, eles não permanecem para sempre, eles são impermanentes. Por serem impermanentes, eles acabam gerando insatisfatoriedade para aqueles seres que se apegam a eles e que acham que esses fenômenos impermanentes podem ser a causa de sua felicidade. É daí que surge essa natureza insatisfatória dos fenômenos, da nossa visão ignorante, né? Por não nos aprofundarmos, né, na compreensão da impermanência, nós nos apegamos aos fenômenos, né? E não percebemos que nos apegando a eles, nós vamos gerar uma insatisfação permanente, porque como eles estão sempre se transformando, né, como eles não são sempre os mesmos, né, e nós, com o nosso apego, gostaríamos de fixá-los, né, de deixá-los sempre daquele jeitinho como a gente gosta, nós acabamos ficando insatisfeitos. E é daí que surge essa insatisfatoriedade, que é a segunda característica da verdadeira natureza dos fenômenos. Né? E a terceira, que ele chama aqui de impessoalidade, ela é interessante da gente notar em relação a nós mesmos. Né? Por exemplo, como que o budismo explica a nossa impessoalidade? Nós, na nossa visão ignorante, quando olhamos para nós mesmos, né, eu olho aqui para mim mesmo e falo, olha, eu sou esse ser aqui, né, eu sou aqui, esse ser que tem um nome, né, que nasceu numa determinada data, né, que vive num determinado lugar, e não percebo que, na verdade, a nossa própria personalidade humana, assim como todos os outros fenômenos também, mas aqui nós estamos falando especificamente da nossa personalidade humana, né? A nossa personalidade humana, ela é um conjunto de 5 agregados, né? Uma das coisas que o Buda fez foi fazer a análise da nossa própria personalidade humana, e ele percebeu que ela é um conjunto de corpo, sensações, percepções, conexões neurais, né? A conexão dos nossos neurônios e a consciência, né? Então o que nós somos, na verdade, é um conjunto de 5 agregados que mudam permanentemente. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui o agregado das nossas sensações, né? A sensação auditiva. Aqui mesmo, durante o nosso Evangelho no Lar, vocês estão aqui me ouvindo falar e eu também estou ouvindo a mim mesmo, né? E a cada momento eu estou pronunciando palavras diferentes. A cada momento eu estou fazendo a leitura de parágrafos diferentes, de frases diferentes, né? Então, a todo momento eu estou tendo sensações auditivas diversas, né? Se nós formos agora do agregado das nossas sensações para o agregado do nosso corpo, né, nós sabemos que o nosso corpo também muda a todo momento. As células se renovam permanentemente, né? A saliva da nossa boca não é a mesma o tempo todo, né? A todo tempo nós estamos salivando, engolindo saliva e produzindo nova saliva, né? O sangue e todos os fenômenos corporais mudam constantemente.
Então percebam que dos 5 agregados nós fizemos a análise de apenas 2, e só na análise desses 2 agregados nós percebemos que nós não somos um eu sólido, né? Nós somos um fluxo de mudança contínua, né? Então é a partir da compreensão dessa verdadeira natureza do nosso eu, que é um dos fenômenos, né, da natureza, nosso próprio eu, a verdadeira compreensão do nosso eu é que vai gerar também o desapego à personalidade, a destruição do egoísmo, porque ao percebermos que nós nada mais somos do que, né, um rio de mudanças que a todo momento flui, né, que a cada momento não é mais o mesmo do momento anterior, nós vamos assim gerar um certo desapego à nossa própria personalidade, né, e vamos aceitar melhor as mudanças que ocorrem no nosso corpo e na nossa mente ao longo da nossa vida, né? Dessa forma a gente vai deixando de lado um pouco daquela segunda característica da insatisfatoriedade, né, de estar insatisfeito, e vamos nos deliciando, nos deleitando com essa renovação permanente do nosso próprio ser, né? E o Lama segue, nos dizendo ainda na definição aqui do Buda, né, que assim, do ponto de vista da doutrina budista clássica, a palavra Buda denota não apenas um mestre religioso que viveu em uma época em particular, mas toda uma categoria de seres iluminados que alcançaram tal realização espiritual. As escrituras budistas tradicionais mencionam pelo menos 24 Budas que surgiram no passado em épocas diferentes. Sabe qual é a parte mais bonita dessa descrição que o Lama está dando aqui nesse último parágrafo do verbete do Buda? É que nós, na nossa caminhada espiritual, também atingiremos o estado de Buda, também seremos seres despertos, porque nós sabemos, inclusive pela própria doutrina espírita, que ao cultivarmos a espiritualidade, nós estamos caminhando em direção à perfeição espiritual. E aquilo que o Espiritismo chama de perfeição espiritual é exatamente o que o budismo chama de um Buda, de um ser desperto. O espírito perfeito é o espírito desperto, é o espírito que despertou do sono da ignorância e que acordou para a lucidez, para a visão sábia da vida, a visão lúcida da vida. Então isso é o que se entende por Buda na tradição budista. Agora, vejam que no segundo verbete nós temos aqui a expressão 5 venenos, que aí esse conceito ele já diz respeito a tudo aquilo que nós precisamos superar para um dia sermos espíritos puros, para um dia sermos espíritos perfeitos, para um dia sermos Budas, né? O que nós precisamos dissolver em nós, né, para chegarmos nesse estado de despertar espiritual? Os 5 venenos. E aqui no verbete já se diz quais são esses 5 venenos. O primeiro é um par, raiva / medo. Raiva e medo são o primeiro veneno, né? Porque, na verdade, são duas emoções perturbadoras que estão profundamente interligadas, né? Porque o medo é que gera a raiva, né? Que é justamente essa explosão de energia que nos leva a uma ação supostamente de defesa, né? Então, quando nós nos sentimos acuados, né, amedrontados, nós tendemos a fazer como os animais fazem, né? A termos uma atitude agressiva, né? Como defesa, digamos assim, da nossa integridade, né? Do nosso território, das nossas propriedades, daquilo que nos pertence. Então, o primeiro dos venenos ele se expressa nesse par, raiva e medo, né? O segundo aqui está designado como obtusidade mental, que é a tradução também de ignorância, né? Ou seja, a mente obtusa é aquela mente ignorante, é a nossa mente comum, né? Essa mente que não percebe que os fenômenos, para existirem, dependem da nossa participação, como naquele exemplo, né, que a gente cita muito aqui no nosso Evangelho, sobre, por exemplo, o fenômeno de quando eu percebo alguém como um inimigo, né? Aquele fulano é meu inimigo, porque olha só, o que ele faz comigo, né? Ou seja, aquela pessoa faz determinadas coisas que me desagradam e eu crio, né, aquela imagem da pessoa
na minha consciência de inimigo, né? De alguém que está sendo uma pedra no meu caminho. Mas se eu for olhar para outras pessoas, por exemplo, a mãe daquele ser, né? A esposa daquele ser, os filhos dele, muitas vezes vão vê-lo não como inimigo, mas como um grande apoiador, né? Como alguém que os assiste, que os ama, que cuida deles. Ou seja, o que isso quer dizer? Que todo fenômeno externo, ou que aparece para nós como externo, ele não é essencialmente externo, ele tem também a participação da nossa mente na nossa criação. Porque como nesse exemplo que nós demos agora, né, o inimigo ele não existe se a minha mente não der a ele esse significado e essa função. Né? Outros seres dão a ele outro significado e outra função. E obtusidade mental ou ignorância é justamente esse veneno mental que não nos permite ver que a verdadeira natureza dos fenômenos inclui a participação do observador na sua criação. Os fenômenos não surgem fora de nós, independentemente da forma como nós os olhamos. Por isso precisamos cultivar sabedoria, né? Para que entendamos que nós podemos, mesmo que as coisas não mudem lá fora, nós podemos mudar o fenômeno como ele aparece para nós, a aparência dele para nós, mudando o nosso modo de enfocá-lo. Se nós olhamos para os fenômenos com um olhar de ignorância, nós geraremos sofrimento, né? Agora, se nós olharmos com um olhar de sabedoria, como nesse caso do inimigo, eu posso até olhar e dizer assim, poxa, ele está até fazendo umas coisas que realmente parecem que eu olho como se fossem coisas prejudiciais a mim, mas nem estão me prejudicando tanto, né? Aí eu vou diminuindo o impacto daquilo, né? E outra coisa, será que ele não está perturbado? Será que ele não está sofrendo? Será que ele não está aflito? Pronto, eu já mudei completamente a minha ótica e já não estou carregando mais aquele peso, né? De inimigo, inimigo, inimigo. Já estou vendo como um ser sofredor, né? E de repente, se eu aprofundar ainda mais essa minha reflexão, pode ser até que eu me interesse por entender quais são seus sofrimentos e, se possível, até ajudá-lo, né? A terceiro veneno mental, como vocês veem aí, é o desejo / apego, duas coisas que caminham juntas, né? O desejo e o apego são venenos mentais porque eles também obstruem a nossa caminhada espiritual e geram sofrimento, né? Por quê? Porque nós vimos lá atrás, agora há pouco, que a verdadeira natureza dos fenômenos é serem impermanentes, insatisfatórios e impessoais, né? Ora, se eu começo a ter muito desejo, né, desejo intenso, né, eu começo a pensar assim, nossa, eu não posso viver sem aquele carro, né, aquele carro ali, eu tenho que ter um carro, né? Aí o que acontece? Ou das duas uma, ou eu não consigo ter por motivos vários, por exemplo, não consegui ter dinheiro para ter o carro, e aí me frustro, né, aí sofro, me aflijo, né? Ou então eu até consigo satisfazer o meu desejo, mas aí brota um tremendo apego. Eu falo, nossa, agora eu tenho que cuidar desse carro, porque esse carro é essencial para a minha felicidade, é essencial para a minha tranquilidade. E aí eu vou percebendo que aquele carro ele pode ser roubado, né? Ele pode dar defeito, ele se desgasta, e tudo isso vai me afligindo, porque eu gostaria que aquele carro permanecesse sempre novinho, em folha, me servindo, né? E atendendo às minhas necessidades do jeito como eu imaginava que ele iria atender. Então percebam que aqui também temos um veneno mental. Por quê? Porque veneno é tudo aquilo que gera perturbação na mente. Então vocês percebam, raiva, medo gera perturbação, obtusidade mental gera perturbação e desejo, apego também gera perturbação. E aí vem o quarto e o penúltimo, né, e quarto veneno mental, que é a inveja, né? A inveja, que também pode ser traduzida como o sentimento de comparação também, né? Não é só aquela inveja quando a gente sofre porque o outro teve sucesso, né? Essa é a pior, é a forma mais acirrada da inveja, né? A pessoa, por exemplo, conseguiu um bom emprego, aquela pessoa que eu não gosto muito dela, eu falo, nossa, como é que esse cara consegue? Uma pessoa tão ruim, mau caráter e tal, e olha só, agora ele está bem, e aquilo me faz sentir mal, né? Me causa sofrimento, porque eu não queria que ele estivesse bem, eu acho que ele não merece o que ele tem. Essa é a inveja mais explícita, né? Mas embutido no sentimento de inveja está a comparação, né? A comparatividade, né? Toda vez que a gente se compara com determinados padrões, com outras pessoas, ou até conosco mesmo, né? Às vezes a gente vê pessoas dizendo assim, puxa,
eu já não consigo mais fazer tal coisa como antigamente. Ou seja, ele está com inveja do que ele era antigamente e por isso sofre, né? Então, um dos bons antídotos para a inveja é aquele ditado popular, né? Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Ou seja, olhar para as coisas que temos agora, né? Para o corpo que temos agora, para as posses que temos agora, para as companhias que temos agora, e desenvolvermos um sentimento de gratidão por a vida estar nos oferecendo essas oportunidades que sempre se renovam. Elas não são mais aquelas do passado, mas ao mesmo tempo elas trazem novidades, né? Elas contribuem para a ampliação da nossa visão, para o desenvolvimento do nosso raciocínio, da nossa inteligência e da nossa espiritualidade, né? Isso é uma forma também de não termos inveja de nós mesmos, né? De tempos idos, né? Como aquele poeta Casimiro de Abreu, né? Ai, que saudade que eu tenho da infância da minha vida, né? Alguma coisa assim, da minha infância perdida, né? Dos tempos que não voltam mais, né? Isso aí é uma típica inveja do passado que gera sofrimento. E por fim nós temos o orgulho, né? Que é aquele sentimento de superioridade, né? De acharmos assim, hoje na linguagem popular isso é traduzido assim, ó, fulano se acha, né? Quer dizer, orgulhoso, né? Eu né, não sou como esses aí, né? Eu tenho um comportamento muito mais elevado do que esses aí. Inclusive nós temos que ter cuidado, pessoal, com o orgulho espiritual, né? É aquele orgulho que brota, né, do praticante, né, que está avançando no caminho e que num determinado ponto do caminho começa a se achar diferente dos demais, né? O antídoto para isso é nós percebemos que todos os seres têm a mesma natureza de Buda, a mesma natureza crística, a mesma natureza divina. Nenhum é desprovido de natureza divina. A única questão é em que ponto do caminho de despertar dessa natureza divina cada um se encontra. Pensando assim, a gente evita o orgulho espiritual e evita, portanto, esse veneno da mente que gera o sofrimento do isolamento, né? Porque o orgulhoso ele sempre se isola, ele faz o contrário daquilo que a nossa mensagem de hoje dizia, fraternidade. Não, ele não é fraterno, porque ele se acha, né? Ele acha que ele é diferente dos outros e que, portanto, merece mais atenção das pessoas, mais atenção até da própria divindade muitas vezes, né? Porque a pessoa realmente orgulhosa, ela não tem uma visão autocrítica nenhuma, né? A visão autocrítica dela é zero, né? E aí o Lama termina esse verbete dizendo: são chamados de venenos porque potencializam os impulsos para as 10 ações não virtuosas e assim criam todos os sofrimentos da roda da vida, né? Então por que esses aí são chamados de venenos, né? Esses 5 que nós acabamos de estudar, porque eles criam as 10 ações não virtuosas que nós no próximo sábado estudaremos, né? Só para dar um exemplo, a raiva, por exemplo, ela pode gerar a ação não virtuosa de matar. Não é verdade? Você com raiva pode matar. Então só aí a gente percebe o quanto de karma negativo, né? E de sofrimento e aflição esses venenos podem gerar na nossa caminhada, né? Na nossa caminhada de evolução espiritual. Então, o nosso objetivo, né, levando em conta aqui os 2 verbetes que estudamos hoje, é nos tornarmos, na linguagem budista, um Buda, um ser desperto. E para isso, precisamos dissolver os 5 venenos da mente, né, que são esses 5 que acabamos de estudar: raiva, medo, obtusidade mental, desejo, apego, inveja e orgulho, né? E para dissolver esses venenos, nós vamos usar o que? O budismo recomenda os remédios das 6 perfeições, né? Ou seja, nós vamos cultivar a generosidade, nós vamos cultivar a moralidade, nós vamos cultivar a paciência, nós vamos cultivar o ânimo e o entusiasmo constante, né? O ânimo constante, a concentração e a sabedoria, né? Então, com essas 6 perfeições, né, nós vamos atravessar da margem da ignorância para a margem da sabedoria. E quando lá chegarmos na margem da sabedoria, na margem da lucidez, nos tornaremos um Buda, um ser desperto.